compromisso real, de você entender a bagagem que você tem que carregar aqui para uma vida futura, a gente vê que joga tudo pelas costas. Hoje ora, consagra, fala em língua, profetiza, carrega o dom, mas quando chega na hora da escolha se perde. Glória a Jesus. Ele vai para a força do que é carne. Glória a Deus. Aí é um moço de glória, um moço de consagração, mas aí depois ele casa com uma moça que não tem uma mesma compatibilidade espiritual com ele. Então o irmão me mandou esse vídeo, pediu pra gente fazer uma análise, né, sobre o conselho que esse irmão está dando aí para os moços e para as moças. Então ele está dizendo aí que o moço consagrado é aquele que ora, que fala em língua, que está sempre lá dentro da igreja, né, profetizando, e que essa é a bagagem que ele tem que levar para a vida futura dele depois que ele casa. E isso, ele falou profetiza, isso inclui movimentos de oração, que os irmãos sabem que tem muitas profecias, até altas horas da madrugada, né? Isso para ele isso é considerado como uma consagração para esse ancião. E se na hora que ele for escolher uma moça para casar, se ela não fizer esse tipo de coisa também, não for compatível com mesmo as coisas que ele faz, se a moça não fizer isso, ela não é considerada uma moça consagrada. Então não serve para ele, ele tem que procurar uma outra que faça as mesmas coisas. Como se isso fosse garantir que o casamento vai durar para sempre. Eu mesmo conheço vários casais que eram assim, de oração, de virar à noite profetizando, e se separaram com o tempo. Então isso nem é consagração, isso nem é ser consagrado, e muito menos é uma garantia para o casamento durar. E conselho mesmo para o moço ser um bom pai de família, responsável, trabalhador, cuidar da sua esposa, amar a sua esposa, e a esposa também ser uma dona de casa, procurar cuidar dos afazeres da casa, cuidar dos filhos, uma casa limpa, o irmão também ajudar as esposas em casa, né, na limpeza, né, no cuidado com os filhos. Isso não falou nada. Então, o sinônimo para esse ancião de felicidade é você estar nessas orações e nas profecias. Isso é consagração, é garantia de um futuro melhor no casamento, e não é verdade. Então, eu achei um conselho imaturo de um ancião para ensinar o moço ou a moça a escolher o seu cônjuge para casar. Vamos ouvir mais um pouco. E ele não consegue fazer ela chegar no mesmo patamar que ele? Aí sabe que ele começa a dizer, olha Deus pra mim, filho, estou provado. Eu vou pôr uma pedra no meu caminho. Tem um espírito, olha pra mim. Aí começa a dizer que o espírito é, mas ele não soube entender. Cada um vive um grau de espiritualidade. Cada um tem que olhar para dentro de si e ver as personalidades que correm dentro de si. E que você busca algo que também vai preencher daquilo que vai te acompanhar. Ele não consegue trazer ela para o mesmo patamar que ele, para o mesmo patamar dele. Então veja que ele está incentivando o moço a fazer acepção de pessoa com uma consagração que na verdade é uma ilusão. Isso não é consagração. Já começa por aí de você querer ser melhor do que os outros. Eu estou num patamar de consagração, aquela moça não serve porque ela não é consagrada igual eu. Então já começa por aí, fazendo o moço se sentir superior, onde na verdade ele não é superior porque ele faz isso. Então se você quer se consagrar, fique sozinho, fique solteiro, não procure alguém para se casar. Se você quer ficar orando, só congregando e não quer ter uma responsabilidade de uma casa, de uma família, tanto o moço como a moça, fique sozinho. Esse que é o conselho. Fique sozinho. Porque a vida do dia a dia não é tudo mil maravilha como parece. Depois ele mesmo, lá no final dessa pregação dele, ele fala, casamento não é mar de rosas. Então por que ele está incentivando, se ele sabe que não é mar de rosa, por que ele não já prepara o moço para essa vida de casado explicar que não é fácil? Que a responsabilidade dobra. Ele é solteiro, ele tem uma responsabilidade. Quando casa, ele tem outra responsabilidade, tanto o moço como a moça. Mas o conselho que ele deu aí é, se você é consagrado, você tem que procurar uma moça do seu patamar. Se não é, e nem conseguir levar a moça para o seu patamar, depois você vai ficar aí pedindo oração. Por quê? Qual mulher que vai ficar acompanhando um homem que só quer ficar socado dentro da igreja,
que só quer ficar orando, orando, orando e profetizando, porque as profecias que o ancião fala aí, como eu já falei, é nos movimentos de oração. A passar a noite orando, qual a mulher que vai acompanhar isso? São todas? Não. Já vi casais se separar por causa disso, que o marido saía com os irmãos para orar e profetizar, essa falsa consagração que o ancião falou aí, que é uma ilusão, não é verdade, e ia orar de madrugada, a mulher não aguentou, foi embora para casa do pai, separou. E ainda passou ainda como ela que era ruim. O cara ia orar toda semana, de madrugada, a mulher ficava em casa com os filhos, ele orava, chega lá, tem banquetes, tem comida, tem pizza, quando acaba as orações. No outro dia de madrugada ele ia para casa, e a mulher lá com os filhos. Então isso aí quer acompanhar? É isso aí que está no mesmo patamar dele? Qual mulher que vai aguentar isso? E vice-versa, é para os dois, não aguenta, larga mesmo, e com razão. Então não é um conselho sábio que ele deu. Deveria falar o contrário. Você está solteiro, você vai para lá, você sobe, desce, você congrega todo dia, você ora todo dia, você... Agora, depois que você casar, você tem que dar atenção para a tua casa, para a tua família, os teus filhos, ajudar a tua mulher, como eu já falei lá no começo. Então olha que conselho que ele dá para um moço ou para uma moça que está procurando casamento. Porque cuidar da sua casa, da sua família, ser responsável e pagar suas contas, Deus se agrada. Porque não é todos que fazem isso. Mas não. Ele só incentivou o moço a ficar orando, a ficar profetizando. Olha, antigamente era difícil o ancião dar conselho desse tipo aí, que o moço tem que ficar orando. Era ao contrário. Nessa parte era ao contrário. Eles pegavam no pé de quem ficava orando e profetizando. Mas esse ancião aí, é isso que ele faz. Ele prega, ele vai lá na igreja. Só quem vai lá nos cultos que ele está são os profetas, são os irmãos que ficam na oração. Ele tem que pregar o que eles querem ouvir. Mas no dia a dia, na prática, não é assim que funciona. Isso não é sinônimo de felicidade, amigo. Então ele exagerou. Entende? E por que eles estão fazendo isso hoje? Porque a profecia está liberada agora. Depois que entrou os críticos, agora pode profetizar, pode incentivar a profetizar, só não pode estudar a Bíblia, isso não. Mas o resto você pode pular, pode profetizar, pode ficar até as madrugadas nas casas, pode incentivar os moços, as moças, a irmandade a pular dentro da igreja, pode. Tudo que era proibido agora pode, porque agora só é proibido escutar os críticos e estudar a Bíblia também é proibido. O resto pode fazer tudo. Olha o conselho infantil que ele deu para quem está procurando uma esposa. Tem mais alguma coisa, mas ele dá depois os conselhos para as irmãs, mas é a mesma coisa. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.